bem-vindos ao Lioncast. Aqui nós vamos discutir as estratégias e a rota que você, estudante ou recém-formado da área de meio ambiente, precisa fazer para dominar a sua carreira ambiental. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no episódio de hoje nós vamos entender como foi a transição do Lion entre a faculdade e o mercado ambiental. Vai ser maneiro hoje. Hoje a gente vai fazer uma linha do tempo aqui, né? Vamos voltar no tempo aqui. Vamos ver se eu lembro de tudo, mas vai dar certo. Total. Vamos descobrir os ônus e os bônus de tudo, né? Então vamos começar assim, bem do começo mesmo. Quero entender, cara, qual era a tua idade quando tu começou a faculdade. Eu quero começar daí para entender também qual a linha do tempo que a galera que tá me escutando também tá, né? Antes da gente começar aqui, entrar nesse conteúdo aqui, nessa linha do tempo, onde eu vou falar como foi minha trajetória, né? Como eu comecei. Quero falar aqui, ó, o Vinícius é o meu irmão, faz parte da nossa equipe. Se vocês estão vendo esse vídeo agora, provavelmente é porque esse cara fez esse vídeo chegar até vocês. Ele faz toda a parte aí de gestão desses vídeos chegarem até vocês, das publicações. Eu então sou esse cara, quebra galho. Esse cara aqui é o gestor de todo o marketing aqui da nossa equipe. Então, é foda. Sim, minha idade você quer saber? Quando você começou a faculdade? Cara, tudo começou em 2014. Se eu falar minha idade aqui quando eu tinha em 2014, a galera vai saber minha idade, velho. Ih, cara. Mas vamos lá, 2014. A gente vai revelar no final a idade No dele. final do vídeo a gente vai revelar. Então pronto, no final do vídeo a gente vai revelar a idade do Lion. Sim, lá, seguinte, tudo começou, cara, em 2014, quando eu tomei a decisão de fazer a faculdade de engenharia ambiental, velho. E se hoje engenharia ambiental é uma coisa assim meio nova ainda, o pessoal tá descobrindo, claro que já avançou bastante. Imagina lá em 2014. Você sabia, Vinícius, o que era engenharia ambiental lá em 2014? Não sei. Linaldo, você sabia o que era? Linaldo é o cara que organizou tudo aqui, galera. Você sabia o que era engenharia ambiental em 2014, cara? Não. Cara, o negócio é sinistro, velho. Provavelmente você que tá me assistindo agora nem tinha nem ouvido falar nessa época em engenharia ambiental. Eu também não. Era algo muito novo, inclusive na faculdade que eu me formei, que foi no Instituto Federal do Ceará, campus de Juazeiro do Norte, a gente tinha, se eu não me engano, era uma ou duas turmas formadas só, ou então estava no finalzinho, alguma coisa assim. Então era tudo muito novo. E eu confesso para você, Vinícius, para você que está assistindo aí, para você, Linaldo, também, e quando eu entrei na engenharia ambiental, cara, eu entrei por falta de opção. Mas como foi? Você caiu de paraquedas? Caí de paraquedas. Eu quero saber lá na hora de fazer o seguinte, velho. Enem naquela Não, na época nem eu acredito que já tinha Enem, mas era vestibular. Eu entrei pelo Instituto Federal, foi vestibular ainda, inclusive foi o último ano que o pessoal estava entrando por vestibular. Então a parada faz muito tempo mesmo, 2014. E foi o seguinte, cara, a gente tem uma cultura, né? Quando a gente vai entrar na faculdade, pelo menos naquela época era muito forte isso, hoje eu acredito que seja mais flexível, de algumas faculdades, alguns cursos que são os cursos boladões do momento, todo mundo quer fazer, que todos os pais querem que os filhos façam, que é medicina, engenharia civil, direito, esses cursos boladão mesmo, e na época não era diferente. A minha família sempre queria que eu fizesse ou direito, ou medicina, ou esses cursos mais boladão, que o pessoal que queria ganhar dinheiro, diz que advogado ganha muito dinheiro. Então, basicamente era isso também. Na minha casa a gente tem essa cultura. Meus pais sempre quiseram a minha felicidade, era o meu sucesso profissional, e eles queriam mesmo que eu fizesse direito. Só que acontece o seguinte, cara, eu não passei no vestibular de direito, era um vestibular muito difícil, eu nunca fui um cara assim tão estudioso, né? Eu vou confessar isso pra vocês também, nunca fui um cara tão estudioso, notas muito boas, enfim, não consegui passar em direito. Também na época fiz o vestibular na Universidade Federal do Ceará, que hoje é o UFCA, Universidade Federal do Cariri, para engenharia civil. Na época eram 2 fases, eu passei na primeira fase. Todo mundo foi uma alegria muito grande, engenharia civil, a galera vai ganhar muito dinheiro na engenharia civil, só que eu não passei na segunda fase. Inclusive eu fiquei tão nervoso na hora de fazer a prova da segunda fase, que eu zerei lá umas questões bem facinho que eu tinha estudado tanto, mas enfim, não consegui passar. E aí a terceira opção foi engenharia ambiental, eu tinha feito vestibular e tinha passado. Aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo, eu não ia ficar sem faculdade, e aí eu passei em engenharia ambiental. E quando eu cheguei em casa com a notícia que eu tinha passado em engenharia ambiental, todo feliz, passei,
passei no vestibular, no Instituto Federal e tal. A galera ficou meio engenharia ambiental, velho. Ou aquele grilinho lá. Qual a primeira coisa, Vinícius? Vamos aqui na realidade. Vinícius, o que é que você pensa? A primeira coisa que você pensa quando você escuta a palavra engenharia ambiental? Pô, a galera aí vai ficar pé da vida comigo. Cara, mas fala aí, o que você pensa? Vamos plantar árvore, e coletar lixo. Pois é, cara, pois é. Na época era isso. Na época ninguém sabia, eu mesmo não sabia o que é engenharia ambiental. E quando eu dizia que eu ia fazer engenharia ambiental, a galera ficava olhando pra mim assim com a cara de, pô, o que é engenharia ambiental, velho? O que esse cara vai fazer, velho? Casa na árvore. Esse cara vai projetar o quê, velho? E eu também ficava desse jeito. Só que só tem tu, vai tu mesmo. Eu fui confessando para vocês aqui que foi por falta de opção na minha época em engenharia ambiental. Só que quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver o que era realmente a ideia do curso, o que tinha por trás de tudo aquilo ali, eu fui me apaixonando com o tempo, cara. Vamos chegar aí, mas qual foi a primeira impressão que tu teve quando pisou assim o pé na sala, que começou a ter a perspectiva um pouco mais a fundo ali no teu primeiro mês? Qual foi a tua impressão assim sobre o curso? Cara, é o seguinte, quando eu comecei a ter o contato com o curso mesmo, a disciplina, com o que era o curso, eu sempre fui tentando ver como é que eu poderia atuar naquele curso, tá? O que o engenheiro ambiental faz? Aí eu fui pesquisando cada vez mais, tanto que o plano realmente era eu passar o primeiro semestre sem reprovar nenhuma cadeira e tentar transferir a engenharia ambiental para a engenharia civil na UFCA. O plano era esse, porque na época não sei se hoje é assim, se hoje ainda é assim, mas na época tinha essa flexibilização entre os institutos federais. Então tinha a possibilidade de eu transferir a engenharia ambiental para a engenharia civil se eu não tivesse reprovado nenhuma disciplina no primeiro semestre. E poder utilizar algumas cadeiras. Podia aproveitar algumas cadeiras. A gente tinha cadeira de cálculo, né? Até hoje tem cadeira de cálculo e era muito parecida a carga horária, né? Então esse era o plano. Só que eu comecei a me apaixonar, cara. Comecei a me apaixonar porque eu sempre tive uma ligação com a parte ambiental e quando eu comecei a estudar aquilo ali, pesquisar as atuações, as formas de atuar, o que estava por trás, né? Eu comecei a me apaixonar pelo curso e foi aí que eu decidi que eu realmente queria terminar aquele curso, tá? E como foi as opiniões externas que teve com relação à família? Você falou que a galera ficou meio espantada e tal, aquela coisa toda. Eu também meio que, de uma certa forma, participei do processo, porque eu vi também muitas expressões. O Vinícius é meu irmão, galera, se eu não falei ainda. Mas dos amigos, porque você tu fez ensino médio também no IFCE, né? Fiz ensino médio lá no Instituto Federal, na época era o CETES. Como foi também assim os caminhos que os teus amigos trilharam? Você viu que alguns foram também por esse meio? Não. Ou foram coisas mais distintas? Nos encontros, o que acontece? Você tá fazendo o quê? Sempre acontece, né? Ei, bicho! Cara, quando a gente termina o ensino médio, a galera vai se dispersando, né? E a maioria seguiu os caminhos mais tradicionais. Uns fizeram engenharia civil, outros fizeram fisioterapia, outros foram fazer medicina, né? E aí a gente veio trilhando os caminhos diferentes e sempre teve também essa questão que é engenharia ambiental. Eu passei por isso por boa parte da minha faculdade. Tanto que quando eu decidi que eu iria realmente terminar o curso lá no primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre, isso foi um impacto muito grande, inclusive na minha própria família, porque o plano era esse. Eu tinha falado, olha, eu vou fazer o primeiro semestre, e aí eu passo nas disciplinas, passo nas disciplinas. Não é fácil, eu achei que fosse um pouco mais fácil, mas não é. Muito difícil o curso de engenharia ambiental, como eu acredito que seja a maioria dos cursos da área ambiental também. E aí eu realmente consegui passar em todas as disciplinas do primeiro semestre, mas eu não queria mais mudar. Eu decidi que eu realmente iria terminar. Isso foi um baque muito grande na minha casa, com meus amigos também, principalmente lá em casa. Lá em casa o pessoal ficou muito preocupado. Aquelas perguntas que eu acredito que todo estudante de meio ambiente já ouviu. Quais são as perguntas que todo estudante de meio ambiente já ouviu? Se você está escutando esse podcast, Lioncast, esse primeiro episódio agora, se você já escutou algumas dessas perguntas, comenta aqui embaixo, tá bom? O que você vai fazer quando você terminar a faculdade? O que você vai fazer? Aqui ninguém tá nem aí pro meio ambiente, o pessoal, os empreendedores não estão nem aí. O que você vai fazer? Não tem futuro, você vai ter que ir pro Acre, pro Amazonas para poder trabalhar com alguma coisa, você vai cuidar de árvore, ninguém tá nem aí. Essas perguntas eu ouvi muito, não só da minha família, mas também dos meus amigos que não entendiam muito bem.
E isso é muito comum, infelizmente até hoje a gente escuta muito isso, né, Vinícius? Você com certeza já deve ter me ouvido muito falar sobre isso. Total. E qual foi as tuas primeiras dificuldades no curso que tu já de cara assim falou, poxa, vou ter que quebrar a cachola aqui para entender determinado assunto X, Y, ou talvez até de adaptação mesmo, não sei. Cara, primeira dificuldade, antes mesmo de entrar mais no conteúdo, né, no conteúdo técnico que o curso oferece, foi a dificuldade de não saber responder essas perguntas, né? O pessoal chegava para mim e dizia, o que tu vai fazer? Eu disse, cara, eu tô aí, tô vendo, né? A gente trabalha para trazer sustentabilidade, a gente vinha com a ideia muito da parte de sustentabilidade, que hoje é um conceito que todo mundo já ouviu falar, hoje é um conceito que está em todas as áreas, desde a área de direito até a engenharia civil, até a própria medicina, tem o conceito da sustentabilidade dentro das organizações, mas naquela época isso era muito novo, tudo era muito novo, não tinha essa importância, né, que hoje a gente vê em todos os locais falando sobre isso, que empresas hoje que não têm essa ideologia sustentável, que não trabalha em prol de cumprir as obrigações ambientais, hoje ela está fora de um mercado, né? Hoje a tendência é essa, mas na época não era. Então a primeira grande dificuldade foi essa que eu tive, não saber responder essas perguntas. E essa foi também a minha missão daquele momento, do momento onde eu decidi terminar até o final do meu curso, descobrir como responder essas perguntas na prática. E inclusive hoje é o que eu faço, eu ajudo centenas de estudantes recém-formados a responderem essas perguntas na prática também. Quando eu tive acesso ao conteúdo técnico, realmente foi outra surpresa grande, porque eu não imaginava que a engenharia ambiental fosse algo tão complexo, né? Tão complexo como ela é. A gente estuda uma série de disciplinas, uma série de áreas de atuação, e isso demonstra, inclusive, a grande diversidade de oportunidades que a gente tem de atuar. Inclusive, vou compartilhar uma história aqui com vocês, uma história que aconteceu quando eu estava, não me lembro muito bem um semestre, Vinícius, não me lembro, mas foi uma história que me marcou dentro da faculdade, tá? Na verdade, foi algo que eu fiquei muito triste quando aconteceu, que é o seguinte, estava tendo a recepção dos alunos do primeiro semestre. Na época eu estava no terceiro ou no quarto semestre, alguma coisa assim. E eu estava assistindo essa aula também junto com o pessoal do primeiro semestre, por algum motivo que eu também não lembro exatamente por que eu estava assistindo essa aula do primeiro semestre, tá bom? Mas teve um professor que fez um comentário que me marcou muito, sabe? Foi o seguinte, ele disse na primeira turma, na primeira aula dos novos alunos da engenharia ambiental, ele disse o seguinte, abre aspas pro professor, ele disse, se você não gostar de esgoto ou de lixão, esse curso não é para você, cara. É incentivo massa, né? Meu irmão, quando eu tava assistindo essa aula, bicho, eu não consegui mais nem entender o resto da aula inteira. Eu fiquei pensando nisso o resto da aula. Cara, como é que o que um aluno do primeiro semestre pensa quando escuta isso de um professor, cara? Eu fiquei imaginando. E a minha sorte foi que eu ouvi isso, eu estava no quinto ou quarto semestre, eu já entendia mais ou menos essa grande diversidade de oportunidade que a engenharia ambiental, assim como qualquer curso da área de meio ambiente, ela dá para o profissional, entendeu? Mas aquele pessoal que estava ali na primeira vez, a gente às vezes questiona por que tem tanta evasão nos cursos. Era uma discussão que os professores tinham muito na minha época. Por que tem tanta evasão? Por que tem tanto aluno saindo? Será que não é por causa disso, das falsas expectativas? Eu acho que isso aí meio que já liga com a próxima pergunta que eu te fazer, que era qual era a tua visão de futuro nos primeiros semestres. Acho que esse professor, inclusive, ajudou para ter uma visão do futuro bem ruim, né? Pois é, cara. Infelizmente, a gente tem isso dentro das faculdades. Claro que os professores foram fundamentais, os meus professores foram fundamentais para eu me tornar o profissional que eu sou hoje, para eu conseguir terminar o meu curso. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Instituto Federal. Enfim, meus professores, eu guardo eles dentro do meu coração mesmo. Mas a gente tem que reconhecer as falhas do ensino convencional. A gente tem que reconhecer, não no sentido de apontar, mas no sentido de tentar consertar isso. Tá? É tanto que nesses últimos 2 anos, mais ou menos, desde o início de 2019, eu venho tentando preencher essa lacuna que existe, né, entre a faculdade, o ambiente acadêmico e o mercado, a prática. A gente alimenta uma série de mitos. Esse, por exemplo, é um grande mito, né? O mito de você achar que não tem grandes oportunidades, uma variação de oportunidades. Tem gente que saiu da engenharia ambiental porque não gostava de trabalhar com esgoto, com saneamento. Eu particularmente não gosto de trabalhar com saneamento, admiro muito quem trabalha, acho extremamente importante quem trabalha, mas não é a área que eu decidi seguir, nem por isso eu sou menos engenheiro ambiental por causa disso.
Cada um tem sua forma de trabalhar, tem aquela paixão por determinadas disciplinas, e o meio ambiente ele é muito multidisciplinar, e isso deveria ser mais pregado dentro do ambiente acadêmico também, minha opinião. Total. Beleza, a gente conseguiu encontrar alguns pontos que talvez você também esteja passando por isso hoje. E agora vamos começar a adentrar sobre questões de estágio. Você já estava lá parado, entendeu? Os Paranauê lá de umas plantinhas. Mano, você não ficar muito... Tu tá zoando, a galera vai ficar peidando tudo contigo. Não, nós é brother. Sim, mas aí como foi seu primeiro estágio? O que foi que você fez lá dentro da faculdade? Foi memorado, não foi? Como foi que você conseguiu? Cara, o seguinte, né? Como eu falei na última pergunta, né? Fazendo uma ligação pra galera não ficar meio perdida também. No momento que eu decidi terminar aquele curso, me formar em engenharia ambiental, até dali por diante eu tomei uma decisão que era descobrir como eu poderia atuar na prática, como eu poderia levar aquele conhecimento para além das paredes daquela universidade, começar a ter perspectiva, e foi muito difícil, tá? É tanto que os estágios que eu me submeti no início, né, foram os estágios dentro da própria universidade. O que eu fazia? O Instituto Federal, assim como a Universidade Federal também, e como eu acredito que acontece na grande maioria dos casos, tem parcerias com alguns órgãos ambientais, como por exemplo a COGEA, que mandava amostras, né, de mananciais para a gente fazer análises físico-químicas desses mananciais, para saber como é que estava a questão da qualidade, né, enfim, dos parâmetros, dependendo do uso de determinado manancial. E a gente fazia, como a COGEA é um órgão que faz a gestão desses recursos hídricos, a gente fazia essas análises, tinha um laboratório lá, um laboratório de saneamento, um laboratório microbiológico, e a gente fazia análises físico-químicas e microbiológicas dessas amostras. Pronto. Esse foi o meu primeiro contato com algo mais prático, que também entra aí, né, questão de saneamento. Tem uma galera que está assistindo que também é de saneamento, entra também a parte técnica, né? A parte que você pode, de uma oportunidade prática. Você pode, por exemplo, prestar serviço para um laboratório, e esse laboratório faz análise físico-química de recursos hídricos para fins de dimensionamento de estações de tratamento. Isso é uma atribuição. Só que aí foi o primeiro contato meu com algo prático. Isso é um estágio obrigatório, não tinha remuneração nenhuma, mas eu fiquei feliz por ter esse primeiro contato. Primeiro pezinho na água. Primeiro pezinho na água, exatamente. O que acontece? Acontece que eu não gostei da área de saneamento, tá? Trabalhei durante pouco mais de um ano, né, estagiando com isso, mas eu não me identifiquei. Tá? Não me identifiquei com essa parte de saneamento. Então, no primeiro momento eu fiquei muito feliz, mas depois eu fiquei meio frustrado, porque eu vi que aquilo ali não era a parada que era para mim. Eu não me identifiquei com aquilo ali, como algo que eu fosse investir a minha carreira naquilo. É como eu sempre digo, tanto no meu curso da comunidade LPCA, como nas minhas aulas que eu publico, que você tem que ter 3 parâmetros para você definir o que você vai fazer exatamente. Você tem que ter a paixão, tem que ter a habilidade, e você tem que ter uma demanda de serviços para prestar na sua cidade. Então, no parâmetro paixão, eu não estava tão conectado com essa área de saneamento, embora tenha adquirido habilidade, porque eu passei um ano trabalhando com isso, então adquiri a habilidade em análise físico-química, e embora tivesse aí uma demanda, né, uma demanda que eu não conheço muito bem, porque eu nunca atuei, mas existe a demanda, mas eu não tinha paixão, e se eu não tinha paixão, não tinha como ser um bom profissional nessa área. Então esse foi o meu primeiro contato. Total. E como era que era a relação com os colegas lá? Cara, a galera unida. Cara, isso aí também é importante se perguntar sobre isso, porque foi o primeiro contato assim com o que seria uma relação entre uma equipe, né? A gente faz muito trabalhos em equipe. Eu sempre falo que dentro do mercado ambiental, em qualquer área que você vai atuar, você tem que fazer parcerias. Vai chegar o momento de você fazer parcerias, vai chegar o momento de você ter que formar uma equipe, porque os trabalhos dentro do licenciamento ambiental, que a gente vai falar nesse podcast, por exemplo, tem muitos trabalhos que você vai precisar de uma equipe, você não pode fazer tudo sozinho, não é verdade? Total. Então, também foi meu primeiro contato em trabalhos com equipe, porque eram muitos parâmetros de análise físico-químicas, e cada dupla ou trio, na época, ficava com um parâmetro específico, e no final a gente juntava o resultado de todo mundo, aí fazia artigos, ia para congresso. Então foi o meu primeiro contato com a equipe. E aí, nesse meu primeiro contato com a equipe, eu vi que é muito importante saber trabalhar em equipe também. Tá? Tem muita gente que não sabe trabalhar em equipe. O que é não saber trabalhar em equipe? Não saber compartilhar informação, não saber dialogar
no sentido de perguntar, fazer perguntas, responder, ajudar o cara que está precisando, confiar no resultado do outro, né? Quando eu cheguei no laboratório, já tinha uma equipe que trabalhava lá há muito tempo antes de mim, então gerou uma certa barreira, o pessoal não confiava muito nas minhas análises. Então isso é bom também porque eu tive esse primeiro contato, que todo mundo aqui vai passar por isso quando entrar no mercado, vai sentir esse baque, né? Porque é outra realidade, a gente vai conversar sobre isso, né? A realidade da prática em outro podcast, aqui nessa série de podcasts. Então é isso, foi bom também por causa disso, eu senti na prática como era trabalhar em equipe, né? Dentro da própria universidade. Total. E como foi que se deu o teu primeiro contato com o mercado? Cara, o seguinte, quando eu descobri que aquilo ali não era para mim, então eu fui buscar alguma coisa que realmente fosse para mim. Eu fui analisar qual era as diversidades de oportunidades, as áreas de atuação. E aí foi na época que eu também estava começando a estudar umas disciplinas de estudos e projetos ambientais, disciplinas de licenciamento ambiental. E aí eu comecei a ficar dando uma olhada nos projetos e teve um projeto que eu particularmente desenvolvi uma paixão maior, que é o projeto de plano de recuperação de áreas degradadas, que é um projeto, basicamente, você vai pegar uma atividade que gera um impacto no meio. É o que também é conhecido como PRAD? PRAD, exatamente, plano de recuperação de áreas degradadas. Olha aí, então já sabe muita coisa. Então, o que acontece? Eu tive esse contato com essa disciplina e aí eu comecei a despertar uma paixão, não sobre... No começo eu pensei que a paixão era especificamente sobre PRAD, sobre plano de recuperação de áreas degradadas. Mas depois eu comecei a ver que era sobre o contexto que está por trás dos estudos ambientais. Porque qual é o objetivo de um estudo ambiental? Isso eu fui aprendendo e fui desenvolvendo uma paixão cada vez maior. O objetivo prático de um estudo ambiental é fazer com que um empreendimento, uma atividade que está gerando um impacto no meio, ele passe a ter uma viabilidade ambiental também. Então eu comecei a ver como a sustentabilidade poderia ser aplicada realmente na prática e como os empreendedores poderiam, inclusive, precisar que aquela sustentabilidade seja aplicada, porque estudo ambiental é o que é exigido dos empreendedores. Então eu comecei a ver ali, ligar os pontos e dar os primeiros passos rumo ao que eu ia realmente investir na minha carreira. O que aconteceu? É tanto que o meu TCC foi sobre o plano de recuperação de áreas degradadas. E eu fiquei começando a me envolver com isso, até que eu comecei a mandar currículos, como todo jovem faz, né? Isso inclusive é um método convencional. Eu sempre falo que o início da minha carreira foi entregue à própria sorte. Eu tive a sorte de mandar vários currículos e um desses currículos ser analisado por uma empresa de consultoria ambiental da cidade de Crato, que é vizinha à minha cidade, Juazeiro do Norte, aqui é tudo bem pertinho. Então tive a sorte de uma pessoa, de um empreendedor, de uma consultoria ambiental, pegar meu currículo e me chamar para entrevista. E foi aí, eu fui aprovado na entrevista e comecei a estagiar. Isso aconteceu em 2014. Inclusive, no início desse podcast, eu falei que eu comecei lá em 2014, mas na verdade eu comecei em 2010, galera. Eu errei aí. Acho que fizeram uma ediçãozinha aí, não foi para poder aparecer a data certa, mas eu comecei em 2010 a faculdade. Em 2014, eu comecei meu primeiro estágio nessa empresa de consultoria ambiental. E foi aí que realmente eu tive um contato com uma outra área. E uma área que eu comecei a despertar paixão. Foi logo nessa época aí, em 2014. Mas como foi? Eu quero saber como foi a história, com quem foi, como é que rolou. Foi justamente isso. Então eu fui para a entrevista e aí eu tive a proposta de fazer um estágio. E esse estágio era remunerado, ganhava R$400 por mês para trabalhar meu expediente. Eu já estava no finalzinho do meu curso, já tinha apresentado inclusive o meu TCC, que foi sobre PRAD. Inclusive esse PRAD foi um estudo da própria consultoria que eu fiz, tá bom? Então o que aconteceu? Eu comecei a estagiar. Passei um ano estagiando, de 2014 a 2015. E em outubro de 2015 eu comecei. Em outubro de 2014, em outubro de 2015, eu tive a minha primeira carteira assinada nessa empresa. Tá? Mas aí, como é que foi as dificuldades que tu teve quando botou o primeiro pé lá no mercado? Cara, a questão mais de organização, né, do escritório é diferente, chega um jovem do nada, assim. Exatamente, cara. Quando eu fui chamado, né, para essa entrevista, para iniciar essa nova caminhada, essa nova rota, né, rumo à minha carreira profissional, eu vim cheio de expectativas, né? Como é uma empresa de consultoria ambiental? Eu imaginava... Tem uma história interessante que você contou, que é que quando você chegou para a entrevista, você estava no 8º semestre, e quando chegou lá na entrevista,
tinha uma pessoa do quarto semestre que comandava lá a parada toda. Exatamente, cara. Eu vim cheio de expectativas. Eu pensava que a empresa de consultoria era um monte de equipamento, uma galera, mestres, doutores, pessoal com mestrado, doutorados, pós-graduações. Mas, cara, quando eu cheguei lá, eu fiquei totalmente surpreendido quanto a isso. O que eu vi lá foi uma estrutura não diferente dessa sala aqui. Não sei se a câmera vai pegar muito essa sala, mas é uma sala normal, uma sala muito parecida com essa, provavelmente você está assistindo esse vídeo, tá? Comum, com uma mesa, 2 computadores, então um ambiente totalmente comum, tá? Sem equipamentos, sem drones. Eu imaginava que tinha uns drones na parede, uns GPS, umas coisas extraordinárias, mas na verdade não era, cara, era tudo normal. Então aquilo ali já foi minha primeira surpresa. E minha segunda grande surpresa foi que quando eu cheguei na pessoa que ia me entrevistar. A pessoa que ia me entrevistar era um colega da faculdade que estava no quarto semestre da engenharia ambiental. Eu estava no 9º e ele estava no 4º semestre. E ele já era gerente daquele escritório de consultoria que tinha mais de 5 anos no mercado. É uma consultoria ambiental que tinha cliente, que tinha trabalho, tinha demanda. E o cara do 4º semestre estava sendo gerente. Então ali foi o meu primeiro baque de que o seguinte, será que realmente eu precisava terminar minha faculdade para me preocupar com a prática? Será que eu não poderia atuar no mercado ainda sendo estudante? E a prova estava ali na minha frente, não era ninguém que estava me falando, eu estava vendo. Todos os dias eu estava sendo treinado por um colega do 4º semestre. Um colega do 4º semestre estava me treinando. Inclusive, essa foi uma das minhas grandes dificuldades, porque era uma empresa de consultoria especializada em licenciamento ambiental. E eu não sabia como funcionava o licenciamento ambiental na prática. Eu só tinha aqueles conceitos que a gente vê na faculdade. Mas aí, quando na entrevista ele me perguntava, você sabe como é que funciona o licenciamento? Aí eu disse, cara, eu sei que tem 3 etapas, tem a licença prévia, tem a licença de instalação. Aí ele começou a olhar assim, cara, na verdade acontece dessa forma. E aí foi outro universo. Eu considero que o meu estágio, de 2014 a 2015, foi minha segunda faculdade, porque foi minha faculdade na prática. Eu realmente vi na minha frente, nos meus olhos, como é que a parada funciona na prática, como é que o licenciamento ambiental funciona na prática, como é que se conversa com o empreendedor, como é realmente a relação entre o empreendedor e o meio ambiente na prática, sem aquela visão da teoria da faculdade, sem aquilo que a gente acreditava. E com isso eu consegui desmistificar várias coisas que eu acreditava, mas na verdade eram grandes mitos que a gente alimenta na faculdade. Legal, bacana. Aí você já estava começando a ganhar a sua graninha. Exatamente, comecei a ganhar em torno de uns R$400 por mês, só que na verdade eu pagava mais, eu tinha mais custos de estar lá todo dia do que o que eu ganhava, porque na verdade o estágio era de meio expediente, mas na verdade eu ficava o dia inteiro lá, porque quando eu tive contato com tudo aquilo ali, a minha vida era ficar lá dentro. Eu foquei mais lá do que na própria faculdade. Ainda faltava algumas disciplinas para terminar. Eu reprovei, inclusive, muitas disciplinas por falta, porque eu só queria estar dentro da consultoria. Eu só queria estar dentro do escritório, aprendendo, para poder realmente, porque foi um baque muito grande, uma surpresa, e eu queria absorver o máximo daquilo ali, aproveitar o máximo daquilo ali. E uma coisa interessante, Vinícius, nesse sentido, é que eu sempre falo que o meu início foi depender 100% da sorte, tá? Eu dependi da sorte porque eu mandei vários currículos, assim como eu mandei, muitos dos meus colegas mandaram também. Mas isso também eu acho que significa dizer que essa sorte veio por alguma ação que você tomou, né? Exatamente. Talvez não caiu de paraquedas. Ele fala sorte, mas ele teve a ação de, pelo menos, mandar os currículos para todo mundo que ele achava, né? E a sorte foi que ele se encontrou naquela área que ele foi convidado, né? Então, assim, cuidado com a palavra sorte também, porque houve uma ação de ir atrás de alguma coisa, né? É o seguinte que eu sempre falo para todo mundo que me escuta, para os meus alunos, inclusive, da comunidade LPC Ambiental, é que mandar currículos é a medida convencional que todo mundo faz. Nem sempre dá certo. Inclusive, dificilmente dá certo. Então, o meu começo foi esse, porque era a única realidade que eu tinha acesso. O que eu trago hoje é que você pode iniciar a sua carreira sem depender da sorte. Existem outras alternativas que hoje eu
eu vejo e que eu transmito isso para toda a galera que me escuta, todos os meus alunos e a galera que está aí sempre escutando minhas aulas. Então, no meu início foi assim. E o meu trabalho dentro das redes sociais, trazendo esses conteúdos para vocês, é para mostrar para vocês que esse não é o único caminho, porque muitas vezes pode não dar certo, tá? Muitos dos meus colegas mandaram e também não deu certo. Então, eu sempre destaco isso, porque não é o único caminho e não é o caminho que dá mais resultado, mas era um caminho que eu via. Eu não tinha uma pessoa como eu para dar essas aulas, para mostrar esse novo caminho também de você entrar sem depender que alguém te chame para uma entrevista ou receba seu currículo, o que é muito difícil de acontecer. Existe um novo caminho também. Legal, mas aí você saiu, né, da empresa que você estava e de uma forma ou de outra, talvez lá em algum momento, você meio que se sentiu uma mole encolhida, né? Você exatamente. O que aconteceu, sentiu, né? Por que eu saí da consultoria que eu trabalhava? Por que eu deixei a CLT, né, a carteira assinada? Por quê? É uma pergunta que eu recebo muito, que na grande maioria dos casos, as pessoas que saem da faculdade recém-formadas têm esse sonho, né, de encontrar um emprego e fazer um concurso, né? Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu já tinha conquistado a carteira assinada. Por que eu resolvi sair, né? É interessante isso. E para eu contar essa história para vocês do porquê que eu decidi sair e montar meu próprio negócio, eu tenho que falar algumas coisas interessantes que aconteceram no caminho. Em 3 meses só de contrato, ou seja, eu fui contratado em outubro de 2015, 3 meses depois eu fui contratado, eu passei de analista ambiental, porque a minha primeira atribuição era trabalhar como analista ambiental. O que o analista ambiental faz? Para a gente dar um parênteses. O analista ambiental ele faz estudos e projetos ambientais. Então, o meu trabalho era esse. Tinha um processo de licenciamento, eu fazia um estudo ambiental, entregava e esse era o meu trabalho. Só que com 3 meses, eu tive um upgrade de funções dentro da empresa. O que é isso? Eu passei de analista ambiental para gerente operacional da empresa, da consultoria, do escritório, que na época eram 3 filiais. A gente tinha a matriz que era na capital do estado, outra filial que era em Russas, que era no interior também, e tinha a filial que eu fiz o estágio, que era no Crato, que era no interior também, na região do Cariri, do Ceará, tá bom? Então eu tive esse upgrade em 3 meses. O que eu passei a fazer como gerente? Eu passei a fazer muito além de só estudos ambientais. Além dos estudos ambientais, eu comecei também a ter que aprender a fechar contratos, a fazer parcerias, a mandar propostas, a prospectar, porque eu tinha a responsabilidade também de manter a sustentabilidade da empresa, sustentabilidade financeira da empresa, tá? Então eu comecei a ter uma visão diferente, uma visão de empreendedor, porque na época o diretor da empresa ficava na matriz, em Fortaleza, então eu não tinha muito apoio técnico de uma pessoa pegar na minha mão e me ensinar a fazer isso dentro da filial. Simplesmente o diretor disse: olha, é o seguinte, a partir de hoje você vai ser gerente operacional e você tem que manter isso aqui funcionando, captando cliente. Ou então a gente vai ter que fechar as portas da filial. Fechar as portas da filial significava eu perder aquela oportunidade. Eu não podia pensar nisso naquela época. Então eu tive que desenvolver tudo isso. E foi assim durante 3 anos. Durante 3 anos eu desenvolvi técnicas de prospecção, investi pra caramba tempo e dinheiro para aprender essas técnicas, prospectar clientes, fazer projetos, fazer contrato, precificar serviços ambientais, que é uma das grandes dificuldades. Inclusive, cara, como é que a gente sai da faculdade sem saber precificar um serviço? É algo, inclusive, que eu vejo uma grande falha, porque a gente sai da faculdade... Pode ser um tema podcast, né? Podcast, um tema interessante. Lioncast. Então a gente não sabe precificar, e precificação é algo comum, se faz todo dia, a gente tem que saber precificar. Então eu tive que aprender a tudo isso. Eu passei 3 anos disso, e durante esses 3 anos eu viajei muito, tinha um regime de trabalho muito pesado mesmo, de viagem, não tinha tempo para ficar com minha família, meu filho nasceu, e enfim, tudo isso foi assim, meio que de paraquedas na minha vida. E eu nunca tive um aumento salarial que correspondesse com os resultados que eu estava trazendo para a empresa. O que eu ganhava na época era R$ 2.800 por mês. Para alguns isso é muito, para outros isso é pouco, né? Mas se eu fechasse um contrato de 30 mil, como acontecia, por exemplo, eram os mesmos R$ 2.800. Então eu comecei a ver que não estava fazendo tanto sentido eu dedicar tanto esforço, tanta energia
energia para pegar uma pequena parte daquilo que eu estava gerando de resultado, deixando de estar com minha família, viajando, me arriscando, fazendo trabalhos, e não estava tendo o resultado daquilo ali. Então eu pensei naquela época que será que eu não poderia aproveitar esse resultado para mim? Então eu estava me sentindo, foi aí que eu comecei a me sentir realmente uma mola encolhida. Eu não então, tinha tudo mais. bem, meio que você foi crescendo gradativamente dentro da organização e foi pegando algumas funções mais elevadas, né, com responsabilidades não só de técnico, mas agora também de gestão, né? Então você foi também, de certa forma, treinado para que você entenda mais sobre gestão, fechar contrato, Exatamente. prospecção de clientes, etc. Então, de uma forma ou de outra, acho que a sua escola foi ali, né? Tanto empresarial quanto de técnica mesmo, né? Então aí meio que com o decorrer do tempo você foi sentindo essa mola encolhida por não tá colocando na balança ali, não tá batendo a energia que você tá depositando naquilo com o que você ganhava, né? Exatamente. Salário e tal, e você achava, por estar dentro do negócio, você via que há um potencial de crescimento muito grande que você conseguiria fazer isso se você adentrasse ao profissional autônomo, ou então montasse um escritório, alguma coisa do tipo, né? Existia uma expectativa, né? E aí, qual foi o estopim? A minha perspectiva de ver de fora foi, acho que duas coisas, né? Eu acho que um dos estopim maior foi quando o seu tutor, né, ele chegou a falecer e tal, e meio que a empresa você já queria isso e foi um estopim maior, né? Mas aí qual foi para você? Qual foi o estopim que você falou, cara, agora eu preciso começar a andar com minhas próprias pernas, com total zelo ao aprendizado que eu tive com a empresa, mas agora eu preciso, minhas ambições, e aí eu falo ambição no bom sentido, total, né? Quer que eu possa crescer, né? Minha visão é de crescimento pessoal, profissional, e agora eu preciso seguir meu caminho. Cara, um dos maiores estopins que teve para eu tomar essa decisão foi a minha capacidade de enxergar as perspectivas que eu tinha de crescimento, dos resultados que eu poderia ter. Eu sempre tive uma filosofia que a gente tem que sempre estar buscando crescer, a gente nunca pode estar parado, porque essa questão de estar parado, ela só existe na nossa cabeça. Ou a gente está crescendo, ou a gente está regredindo. Não tem essa parada de estar ficando parado. Não existe isso na prática. Então eu sempre tive essa ideia de sempre dar um passo além, sempre estar crescendo. E eu vi que na empresa não tinha mais para onde crescer. O meu salário era o mesmo durante 3 anos de contrato de carteira assinada. Não tinha perspectiva de aumento salarial, por exemplo, tá? Não tinha melhoras de qualidade de vida. Eu vivia viajando, trabalhando mais de 12 horas por dia naquela empresa, me dedicando. E eu não estava usufruindo daquilo ali, como eu não tinha mais perspectiva de crescimento dentro da empresa. Então isso foi o grande estopim que me fez realmente ter tomado a decisão de abrir o meu negócio, porque ali eu ia entrar em um novo universo, e eu já tinha a perspectiva profissional, eu já sabia como fazer, eu já tinha aprendido, já tinha desenvolvido as técnicas com muito trabalho, muito esforço, muito investimento, que estava dando certo na empresa. Então se dava certo na empresa, daria certo para mim também. Foi um risco. Eu me lembro que foi pouco tempo depois que meu filho nasceu, e quando eu realmente tomei essa decisão, minha própria família mesmo disse, cara, tu vai fazer realmente isso? Na época a gente estava passando por uma crise econômica, tá? Naquela época a gente estava passando por uma crise econômica no nosso país, e tudo isso influenciou nas pessoas. Cara, tenha mais calma, tenha mais paciência, mas mesmo assim, se você não está feliz com o que você está fazendo, você nunca vai fazer um trabalho bem feito, cara. Você nunca vai produzir um trabalho bem feito. Então eu não tinha mais aquela vontade de ir para o trabalho. Eu me lembro que tinha dias que eu nem ia para o escritório, e aquilo estava me incomodando muito. E eu vi que eu precisava tomar uma decisão diferente. Foi aí que realmente eu tomei a decisão de começar meu escritório como autônomo mesmo, como profissional autônomo. Isso foi em dezembro de 2018. Eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei para minha chefe, na época, que era a viúva do cara que me contratou, que chegou a falecer. Inclusive eu devo muita coisa a ele me deu uma oportunidade muito boa de aprender. E eu liguei para ele e disse, olha, a partir de hoje eu estou pedindo demissão. Eu vou abrir meu próprio negócio.
A partir de hoje, você pode preparar os documentos aí. E eu vou fazer isso. Precisei de muita coragem para fazer, mas eu não me arrependo. Não foi fácil, o início sempre é complicado, a gente vai prospectando. Mas hoje, tudo que eu tenho de resultado, nenhuma carteira assinada, nenhum concurso público poderia me dar o resultado que hoje eu tenho na minha carreira ambiental. Pô, legal, a gente está chegando aqui no final e eu vou fazer a última pergunta, né? No decorrer dessa trajetória, qual foi os 3 pontos principais que você colocaria como pilar e que você indicaria também para essa galera jovem que está entrando aí, também colocar como pilar para estruturar a trajetória e a carreira dele? Cara, existem 3 pilares que eu sempre defino como os 3 primeiros passos que todo profissional, estudante ou recém-formado da área de meio ambiente tem que ter em mente para entrar no mercado ambiental e realmente iniciar uma carreira de sucesso. O primeiro grande pilar é que você tem que ter a consciência de que você precisa escolher uma área de atuação para você fazer. Você precisa ver as oportunidades que o seu curso lhe dá, tá bom? E pensar, utilizar critérios como o que você gosta de fazer, o que você criou habilidade para fazer, lembrando que a habilidade é algo que a gente desenvolve com o tempo, tá? A paixão é o grande motor que deve direcionar as suas decisões, que a habilidade você adquire com o tempo. E a gente tem que ter uma visão de demanda. Então esse critério PhD é essencial para você desenvolver esse primeiro pilar. O que eu vou fazer no mercado ambiental? E isso você tem que pensar, não é agora, não é no final do curso. É agora que você está me escutando agora. Se você é estudante, se você está na metade do curso, você tem que estar pensando nisso agora, velho. O que eu vou fazer quando eu terminar minha faculdade? Começa agora, esse é o seu primeiro passo. Você já entrou no mercado quando você toma essa decisão de pensar assim. É o start inicial e a gente vai ter um podcast só sobre isso. Tá bom? E acho que até porque o que te motiva a fazer coisas hoje é a perspectiva que tu tem sobre o teu futuro. Se no teu futuro tu vê que tu não é nada, no sentido de não conseguir um emprego, nada, talvez tu não tenha tanto gás para executar o que tem que ser executado hoje. E quando você tem a visão de futuro e a perspectiva de onde você quer chegar, você começa a estrategiar e a executar os passos que tem que ser feitos para chegar lá. Então acho que tem tudo a ver, né? Você sabe escolher de fato onde você quer chegar. Exatamente. Para você poder estrategiar as suas ações de hoje. A história de que não tem oportunidades, de que não tem demanda, de que minha cidade é pequena, de que eu não tenho dinheiro, cara, isso é mito. O que eu aprendi em 6 anos atuando no mercado ambiental é que isso é mito que a gente alimenta na faculdade. Não pense assim, cara. Tem muita oportunidade de atuar. Eu desenvolvo meus trabalhos dentro de uma cidade pequena. E dentro de uma cidade pequena eu tenho um faturamento médio de R$30 mil por mês. Então é dentro de uma cidade pequena que a gente desenvolve os trabalhos. As oportunidades estão em todo local que você olha, você encontra uma oportunidade de atuação no mercado ambiental. Então parta desse pressuposto que tem oportunidade. E o primeiro pilar é você identificar o que você vai fazer realmente. O segundo pilar é você ter a consciência de que você precisa ter conhecimento prático. Você precisa formar sua base de conhecimento prático. Não adianta de nada você poder fazer muitos trabalhos, mas você não saber fazer muitos trabalhos. Eu recebo muitas perguntas de pessoas dizendo: como é que eu faço para poder assinar um PGRS? Como é que eu faço para poder assinar um PRAD? Cara, a primeira coisa que você tem que pensar é em aprender a fazer esses projetos. Você tem que aprender, porque não adianta, é mais importante você saber e não poder assinar do que você só poder, mas não saber fazer um projeto. Então, procure saber antes de você poder assinar. Assinar é algo que vai lá na frente, que está lá na frente. É a metade do caminho, é a metade do percurso. Então, a sua base de conhecimento prático está no início. Então, esse é o segundo pilar. E quando você forma a sua base de conhecimento prático, a gente vem no terceiro pilar, que é quando você pega seu serviço, suas soluções que você já identificou e leva até seu público-alvo, que são os empreendedores, que todos os dias procuram e precisam dos seus serviços ambientais. Então, esses 3 pilares eles vão sustentar toda a sua carreira ambiental de sucesso. E é justamente em cima desses 3 pilares que eu desenvolvo todos os meus programas de aulas no YouTube, no Instagram, dentro da comunidade LPCA, que é a comunidade dos meus alunos. E é assim que você estrutura a sua carreira ambiental de sucesso.
Ok, a gente encerra por aqui. Chegamos ao final e eu quero agradecer a você que ficou aqui comigo. Espero que a gente, de uma forma ou de outra, tenha conseguido levar um direcionamento, uma clareza e uma transformação para você. Tá ok? Também a gente quer chamar para você participar das outras redes sociais, como Instagram, Facebook. E provavelmente você esteja vendo isso aqui pelo YouTube, talvez também pelo algumas plataformas de streaming, como Spotify, iTunes, né? A gente vai chegar lá. E também quero convidar você para participar do nosso canal do Telegram, é o Pro LPCA Ambiental. Lá a gente posta o Lion, né? Posta conteúdo diário e gratuito. Mais de 700 estudantes recém-formados, viu? Atualmente, a gente está aqui dia hoje. Dia 16 de maio a gente está com uns 700, porque você pode estar vendo isso aqui daqui a um ano, né? E aí vai ter mais de 7 mil, né? Com certeza. Então, foi massa demais. Show de bola, cara. A gente vai fazer essa série aí de vários Lioncasts, né? Trazendo conteúdo da prática. A gente começou aqui com a minha trajetória e a gente tem vários conteúdos. O cara que organiza tudo é esse cara aqui, o Linaldo, que é a parte toda técnica da Fusion Filmes, e a gente vai trazer o melhor conteúdo da prática do mercado ambiental para vocês, galera. E eu quero terminar dizendo que isso aqui tem que fazer sentido para você. E para que faça sentido, a gente quer que você também participe. Então, comenta aqui embaixo o que você quiser, se você gostou, se você não gostou, qual a sua opinião. E também comenta alguns temas que você gostaria que a gente debatesse aqui um pouco. Tá massa? Então, obrigado, a gente se encontra e valeu! Valeu, galera! Lions gonna come. The birds have just begun.